Olá, moçada, bom dia, gente. Retomando aí as nossas atividades, retomando o nosso recesso. E hoje, moçada, a nossa aula é Sul da África. Na aula anterior, a gente terminou norte-africano, né? E como a gente está retomando agora, a gente está nos reorganizando com relação ao nosso horário. Então, eu trouxe aí um tema que é mais curtinho, tá, pessoal? O Sul da África ele é um pouquinho mais curto. Nós vamos trabalhar hoje com apenas 3 países, né? Vamos trabalhar com 3 países, e são 3 países que naquela região, dentro do contexto africano, são países que têm uma certa paz, digamos assim, né? Há uma situação de uma relativa tranquilidade dentro do que é o continente africano. E outra coisa, pessoal, a ideia de trabalhar quase todo, né? Nós vamos trabalhar quase todo o continente africano. Alguns países eu não vou resgatar porque são países que não chegam a ser cobrados numa prova, a não ser no aspecto geográfico. Então a gente não vai trabalhar, mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, abordar pelo menos a história de 90 países, aliás, 90% dos países, mais o conteúdo de atualidades para reforçar isso aí. Tá ok, pessoal? Lembre que o Enem e várias universidades têm cobrado muito o continente africano nas suas provas. Tá legal? Vamos lá então, moçada. Gente, Sul da África. Vamos começar com esse país aqui, ó, a Namíbia. Namíbia, pessoal, é um país que fica todo aqui, ó, na costa atlântica, como você tá vendo, tá? E a Namíbia, ela faz fronteira com Angola, Botsuana e África do Sul. Moçada, lembra que muitas vezes cai em vestibular questões como fronteiras artificiais? Ó, isso aqui é uma fronteira artificial, tá vendo? Aqui, ó, a ideia de uma linha reta traçando um território é uma fronteira artificial. E a Namíbia é um país que está cercado por 2 terríveis desertos. O deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia. Então, um dos países, se não o país mais árido da África, mais até que o Egito, porque o Egito tem o Rio Nilo, tá? Um dos países mais áridos do continente africano é a Namíbia, tá? Inclusive, a Namíbia, ela já pertenceu à África do Sul. Então, moçada, vamos dar uma olhadinha aqui na Namíbia rapidinho. Ó, a independência da Namíbia, ela ocorre uma independência da África do Sul. Então, ela está intimamente vinculada à África do Sul. Agora, repare o ano, moçada. Ó, repare o ano. 1990. O que tem o ano de 1990? Primeiro, que é uma efeméride. Segundo, que 90 é o marco do fim do apartheid na África do Sul. Então, a política do apartheid, a regra do apartheid, ela começa a ser destruída, desmontada em 90. Cuidado, que eventualmente aparece na imprensa 1994. 94 foi o ano que o Nelson Mandela foi eleito, mas não é o ano do fim do apartheid. O fim do apartheid começa em 1990. A Namíbia foi um território alemão, depois da guerra, Reino Unido, e aí depois a África do Sul tomou conta dele. Lembra, pessoal, na aula de Norte da África, que a gente falou exatamente isso? Lembra que nós falamos que na aula de Norte da África, que o Egito tomou conta do Sudão e depois o Sudão ficou independente do Egito? Algo, guardadas aí as situações, algo muito parecido. Então a Namíbia era um território pertencente à Alemanha, depois Reino Unido, e aí a África do Sul se apossou dele e depois consegue a independência, beleza? Então a independência da Namíbia, pessoal, ela vem da África do Sul, tá? Diretamente da África do Sul, beleza? E aqui, ó, país mais árido da África subsaariana. Por isso que eu falei, pessoal, bom, da África subsaariana não se tem dúvidas. Mas aí a gente tem que pensar a África como um todo. Então é um dos mais áridos da África. Moçada, de novo o mapa aqui, ó. Namíbia, ó, deserto do Kalahari e aqui as fronteiras. Beleza, pessoal? Tranquilo. A Namíbia, pessoal, é um país que vive uma relativa paz interna, tá? A Namíbia, então, hoje não há nada em atualidade para se destacar, a não ser essa efeméride aqui, ó.
30 anos da independência da Namíbia. A Namíbia, então, faz parte da África do Sul, né? Do sul da África, para a gente não confundir esses dois países. E um detalhe importante, tá, pessoal? Vasco da Gama, o navegador, passou por aqui, ó. Lembra que Vasco da Gama faz o contorno? Isso tem aparecido muito em prova, tá? Com assuntos contemporâneos, com assuntos históricos. Então, o Vasco da Gama, que nós vamos falar nessa aula 22 de História, ele vai fazer isso, ó, dá a volta aqui e segue viagem. Então, aqui, ó, é o famoso Cabo da Boa Esperança. Na verdade, o cabo tá aqui, ó, o cabo, tanto é que a gente tem uma cidade na África do Sul chamada Cidade do Cabo, por causa do Cabo da Boa Esperança, tá? É esse aqui. Mas Vasco da Gama passou por aqui. Ele esteve por um tempo aqui na Namíbia e seguiu viagem. Beleza? Então, gente, fechamos aí o território da Namíbia, mais uma visãozinha dela, ó, bem legal. Então, aqui você tem o deserto da Namíbia, o deserto do Kalahari, e aqui, ó, uma área um pouquinho mais, tá vendo, ó, um pouquinho mais chuvosa da Namíbia, beleza? Então, pessoal, 3 países na África do Sul, do sul da África, pra gente confundir, 3 países, foi, então, o primeiro a Namíbia, beleza? Pessoal, lembra que eu disse pra vocês, né, a gente tem nesse território, no sul da África, tá? Um território que, se eu pensar em África, ele vive uma relativa paz. Então, esse país, ó, é um dos mais equilibrados que nós temos. Então, aqui nós temos um país chamado Botsuana, tá? Um dos países mais equilibrados que a gente tem. Então, ó, independência do Reino Unido em 66, aqui, ó, um dos países mais equilibrados, onde você tem uma democracia liberal que vem funcionando relativamente bem, tá? Com eleições rotineiras e sucessões presidenciais. É um caso raro dentro do continente africano, beleza? Então aqui, ó, bem fronteira com a África do Sul e aqui com a Namíbia, beleza? Então você tem aqui esse território de Botsuana. Só não confunda, embora não dá para confundir, mas cuidado, o Zimbábue, né? Muita gente confunde pela proximidade, tamanho territorial. O Zimbábue não. O Zimbábue, a gente vai falar na próxima aula, é um dos países mais instáveis. Mas Botsuana não, tá? Então Botsuana faz fronteira aqui, ó, com a África do Sul, ó, Moçambique, que é colônia portuguesa, e aqui o Zimbábue. Mas o nosso caso é o sul da África. Ó, Namíbia, então, Botsuana e África do Sul, beleza? A Namíbia, então, pessoal, um país relativamente tranquilo, tem eleições sucessivas, eleições presidenciais. Se alguma coisa mudar, até a nossa prova eu trago de volta depois, ok? E a gente tem aqui, ó, a África do Sul. Aí sim, África do Sul, nós vamos dar uma... Agora, o que a Namíbia... o que Botsuana teve de rápido... A África do Sul agora vai ter de importante, tá? Então vamos lá. A independência da África do Sul, ela vem do Reino Unido. Só não esqueça que holandeses e ingleses brigaram pela África do Sul naquela famosa Guerra dos Boeres, né? Guerra dos Boeres. Então, ó, holandeses, ingleses, a Inglaterra vence. Aí, turma, o que a gente tem? A Inglaterra foi dona da África do Sul, aí veio o problema, tá? Vamos lá. A Inglaterra foi dona da África do Sul para o sul-africano até 1910. Portanto, uma efeméride. Tá? Uma efeméride. Por quê? Porque em 1910, o sul-africano fundou a União da África do Sul. Tá? Agora, vamos lá. Cuidado que a coisa é um pouquinho mais enrolada. A África do Sul foi colônia inglesa, mas tinha muito holandês. Por isso que na África do Sul se fala o Afrikaner, que é uma língua de descendentes holandeses. Afrikaner. Inglês, Afrikaner e outras línguas, tá? Então, essa língua Afrikaner, dela nasceu a palavra apartheid. Então, apartheid não é uma palavra inglesa, é uma palavra Afrikaner ou Afrikaner, que é a mesma coisa. Afrikaner, Afrikaner é a mesma coisa, beleza? Então, turma, ó, os sul-africanos, em 1910, fundaram a União da África do Sul. Então, para muitos sul-africanos, a independência é 1910. 1910, é antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Antes. Então, para o sul-africano, muitos comemoram o 1910, tá? 1910.
Então, turma, a gente teve em 31 o reconhecimento da independência da África do Sul. Então, para outros tantos, a independência da África do Sul vem em 31, tá? Quando você tem o Estatuto de Westminster, que é um documento assinado pelo governo inglês, pela África do Sul, onde o governo inglês reconhecia a África do Sul como nação independente, mas ligada ao Império Britânico. É o famoso Commonwealth. Hoje, pessoal, Austrália, Canadá, Jamaica pertencem a essa comunidade britânica, tá? A comunidade britânica é o Commonwealth. Então, a África do Sul, ela estava vinculada ao Império Britânico, porém independente, igual o Canadá é independente hoje. Igual a Jamaica é independente, ok? Então, turma, a independência da África do Sul pode ser 1910, pode ser 1931. As duas estão corretas, tá? As duas estão corretas. Agora, não confunda com 61, porque 61 foi a proclamação da República. É igual algo parecido como nós temos no Brasil. Onde foi a nossa independência? 1822. Mas a proclamação da República foi 1889, tá? A mesma coisa aqui. Então a África do Sul ficou independente ou aqui, e aqui vem a proclamação da República e a África do Sul virou uma república. Beleza? Ela então sai do Commonwealth. Ela sai, ela deixa, abandona o Commonwealth e ela passa a ser uma nação republicana. Beleza? Fechou? E o apartheid está onde, pessoal? Está em 48, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a população branca de maioria holandesa, ela então cria o apartheid, que é uma palavra holandesa, afrikaner, perdão, afrikaner, tá? Apartheid 48 durou até 90, quando ele começa a ser desmontado. Cuidado, pessoal, 94, essas datas são chatas e importantes. Em 94, nós tivemos a eleição do Mandela. Então, para o Mandela ser eleito, o apartheid tinha que ter acabado. Então, o apartheid acaba em 90, Mandela é libertado em 90, ó, uma efeméride importante, 30 anos, Mandela é libertado, o partido do Mandela é legalizado e começam as negociações para o fim total do apartheid. Beleza? Então aqui, ó, apartheid, ó, Mandela eleito em 94, ó, a África do Sul dominou a Namíbia, e aí, turma, um detalhezinho importante, já volto aqui, ó, bem rapidinho, um detalhezinho importante, a África do Sul foi dona da Namíbia, beleza? A África do Sul, moçada, ela também exerceu domínio sobre essa região, Lesoto, e essa aqui, Suazilândia. Então, dentro da África do Sul, você tem um território chamado Lesoto, que tem uma certa autonomia. Ó, e o outro, Suazilândia. São territórios, então são territórios autônomos dentro da África do Sul. Beleza? Fechou, galera? Então, turma, para a gente avançar só mais um pouquinho, isso aqui a gente acabou já vendo esse ano, mas eu acho que é importante a gente retomar, porque uma coisa é ligada à África do Sul. A África do Sul, então, pessoal, nesse ano, ali, ó, oficializou o Kiswahili. Kiswahili é mais um idioma, tá? Idioma oficializado na África do Sul. Então, o Kiswahili, ele não é um dialeto. Hoje é um idioma oficial. A África do Sul, repare que ela não é muito grande. A África do Sul conta com 11 idiomas locais. Dentre eles, ó, o Zulu, o Xhosa, que é o do Pantera Negra, do filme, né, dos super-heróis lá, o Afrikaner ou Afrikaner. Esse aqui, ó, é aquela herança holandesa, Afrikaner ou Afrikaner, é a mesma coisa. E aqui agora o Kiswahili, que esse ano foi oficializado como idioma na África do Sul, tá ok? Beleza? E aqui, turma, a África do Sul, ela ficou durante muito tempo famosa por causa do apartheid, que não existe mais. Tá? Então, o que é apartheid? Aqui, pessoal, a palavra apartheid vem do... Repare que no outro slide eu escrevi Afrikaner. Aqui eu escrevi Afrikaner,
porque é a mesma coisa, tá? Justamente para reforçar, temos dois vocábulos diferentes. Então, o Afrikaner, que significa separação. Separação. Beleza? Moçada, então, fechamos aqui. A gente vai ter depois uma aula só sobre isso. Fechamos, então, a nossa aula sobre África. Beleza? Beijo grande e até a próxima.